Bom dia, oitavo ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura aqui no Colégio Espaço Livre, gravando as nossas aulas, beleza? Então, como não foi possível na terça-feira, certo? Terça-feira, como não foi possível a minha aula, beleza? A minha aula de história, estou gravando essa aula extra, beleza? Que vai para vocês. E o tema que eu irei abordar com vocês é o capítulo 2 da unidade 7, beleza? Que ele traz como tema, ok, o fim do trabalho escravo aqui no Brasil, beleza? Primeira coisa que nós devemos saber é o seguinte, que por mais, né, a escravidão africana aqui neste país, certo? Ela se inicia a partir do século XVI, ela vai se intensificar, certo, nos séculos seguintes, beleza? Lembrando que o Brasil foi um dos últimos países, né, um dos últimos países do mundo a abolir essa relação de trabalho, ou seja, essa relação de trabalho que se baseia na violência, que é o trabalho escravo. Ok? Esse conceito de escravo já foi amplamente trabalhado com vocês. Lembrando que esse tema eu ainda vou trabalhar principalmente principalmente na sala de aula online, para mim me aprofundar ainda mais com vocês sobre, certo, a escravidão, que é um tema extremamente importante na história do nosso país. Beleza? Então eu quero aí que vocês abram aí o livro de vocês na página 145, certo? Eu vou trabalhar aqui com vocês hoje duas páginas. No caso, vou trabalhar a página 145 com vocês e a outra página que eu irei trabalhar com vocês é a página 148 com vocês. Beleza? A primeira coisa que vocês devem saber, certo, é que a abolição da escravidão, certo, esse processo ele vai se dar de uma forma lenta e gradual. Só para a gente ter uma ideia, o trabalho escravo só vai ser abolido no Brasil no ano em 13 de maio de 1888, ou seja, já bem próximo do século XX é que a escravidão ela foi abolida nesse país, ok? Lembrando que os primeiros negros trazidos da África para o Brasil começaram a trabalhar primeiramente, certo, nos plantations de cana-de-açúcar. Como já falei para vocês, foi com a cana-de-açúcar que deu-se, né, com a atividade econômica que se iniciou aqui no Brasil, certo, com a colonização portuguesa. E nesses engenhos, nesses plantations de cana-de-açúcar, a mão de obra que predominou foi a mão de obra escrava. Nós vamos ter também um trabalho escravo, também na mineração. Sabemos que o auge da mineração aqui no Brasil foi principalmente toda a primeira metade do século XVIII. Ocorreu também, certos escravos também trabalharam na mineração. E a partir do século XIX, certo? No século XIX, o nosso principal produto de exportação foi o café, certo? A chamada cafeicultura. Certo? O café foi o nosso principal produto de exportação. E essa cultura, ela vai se estruturar também aqui no Brasil nos moldes de plantation, ou seja, a grande propriedade, a monocultura, beleza? A produção voltada para a exportação e a mão de obra escrava, beleza? Então, já aí na página 145, certo? Nós vamos ter os escravistas, vamos ter os emancipacionistas e vamos ter os abolicionistas. Então, existiam três grandes grupos que se posicionavam com relação à escravidão no Brasil.
certo? Isso no século XIX. E a discordância entre esses grupos determinou o ritmo do fim da escravidão no nosso país. O primeiro grupo aqui, tratado pelo livro de vocês, é o grupo dos emancipacionistas, certo? O que é que eles defendiam? Eram principalmente homens ricos, certos, e políticos. Eles propunham o fim da escravidão, certo, de uma forma lenta e de uma forma gradual. Ou seja, a escravidão, ela não podia ser abolida da noite para o dia, certo? Era isso aqui que defendia os emancipacionistas. A escravidão, o fim do trabalho escravo, né? A abolição do trabalho escravo, ela deveria ocorrer de uma forma lenta e gradual. E na história do Brasil foi isso que prevaleceu, certo? Porque esse processo, ele vem se desenrolando, certo? Essa questão do fim do trabalho escravo, isso começa a partir do século XIX, quando a Inglaterra começa a pressionar o Brasil. Nós vamos ter uma série de leis. Nós vamos ter a lei Eusébio de Queiroz de 1850, que essa lei ela vai proibir o tráfico, o comércio internacional de escravo. Aí já foi um passo importante, certo? E nós vamos ter outras leis que eu vou já trabalhar com vocês, essas outras leis, até chegar na Lei Áurea de 13 de maio de 1888, beleza? Então nós temos o grupo dos abolicionistas. Já o grupo dos abolicionistas, o que é que eles defendem? Eles defendiam o imediato fim da escravidão. Uma coisa muito interessante também, quando se fala nesse movimento abolicionista, vem a ser justamente os vários movimentos abolicionistas que vão surgir, que surgiram no Brasil, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Todo movimento ele tem um objetivo. E o objetivo do movimento abolicionista é justamente o quê? Eles defendiam e eles tinham como objetivo e lutavam pelo fim do trabalho escravo. Ou seja, essa relação de trabalho, como eu disse para vocês, que se baseia na violência. Beleza? E nós vamos ter o grupo dos escravistas. O grupo dos escravistas é justamente aqueles que defendem o trabalho escravo, certo? Ou se abolir a escravidão, os grandes senhores de escravo deveriam ser indenizados pelo Estado. E dentre aqui, né, um dos defensores da escravidão, nós vamos ter o escritor cearense José de Alencar. Beleza? Então, agora se a gente for para a página 148, certo? A gente vai ver que, partindo da lei Eusébio de Queiroz, de 1850, beleza, meus amores? Essa lei que proíbe o tráfico internacional de escravo, certo? A gente vai ver que vai ser de 1850, certo? Uma lei que proíbe o tráfico internacional de escravo. Mas o que era que acontecia? Mas passou a acontecer no Brasil o tráfico interno de escravo, o comércio interno de escravo, o comércio entre as províncias. Inclusive aqui no Nordeste, nos períodos de secas, muita gente impossibilitada de sustentar seus escravos aqui no Nordeste, inclusive aqui no Ceará também, muitos escravos saíam daqui do Nordeste e iam principalmente para o sul do Brasil. Beleza? Aliás, principalmente para o sudeste do Brasil, porque lá no sudeste do Brasil era onde estava produzindo a principal riqueza que era exportada, que era o café. Ok?
ok? E depois eu vou adentrar um pouco na nossa sala de aula virtual sobre a escravidão aqui no Ceará, que é o tema que eu quero abordar na próxima semana com vocês, beleza? Então, no ano de 1866, nós vamos ter o quê? Os escravos da nação, ou seja, todos aqueles escravos, certo, que ingressaram no exército brasileiro, eles foram libertados. Isso aqui, gente, ocorreu na chamada Guerra do Paraguai, foi um tema que eu já tratei com vocês. Então, esses escravos que participaram da chamada Guerra do Paraguai, esses escravos, eles adquiriram a sua alforria, ou seja, a alforria era uma carta, certo? Era um documento, e nesse documento, ok, aquele escravo que adquirisse essa carta de alforria significava dizer que ele deixava de ser escravo, ele passava a ser um homem livre, beleza? E nós vamos ter no ano de 1869, nesse ano, os leilões públicos que vendiam pessoas escravizadas foram proibidas no Brasil. Então, começa com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, 1866, certos escravos que participaram da Guerra do Paraguai são libertos, 1869, os leilões são proibidos. No ano de 1871, nós vamos ter a chamada Lei do Ventre Livre, e no ano de 1885, nós vamos ter a Lei Saraiva com Tegipe, ou seja, trabalhadores escravizados com 60 ou mais foram, com 60 anos ou mais, foram libertos. Gente, é bem interessante fazer uma observação no que se refere a essa lei, Saraiva com Tegipe, porque, lembrando que a expectativa do brasileiro, nesse contexto histórico, a expectativa de vida do brasileiro era uma expectativa de vida que chegava, certo, era em torno de 45 a 50 anos. Então, a vida útil de um escravo era 15 anos. Então nem todos os escravos chegavam à idade de 60 ou mais. Então, isso aqui foram poucos, ou seja, era poucos. Ou seja, porque muitos morriam antes dos 60 anos de idade, ok? E por fim, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea. Lembrando uma coisa, vocês vão ver o que? Que a abolição da escravidão no Brasil, ela resultou de um processo, certo? E ela ocorreu de uma forma lenta e gradual. A gente vê que o processo vem se arrastando desde a primeira metade do século XIX, certo? Que a Inglaterra começou a pressionar o Brasil. Aí nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz e outras leis. Então esse processo ele se arrastou por décadas, até 1888, meus amores. Ou seja, já bem próximo do século XX é que o trabalho escravo ele foi abolido aqui no Brasil, ok? Como eu falei para vocês, eu vou me aprofundar ainda mais nesse tema, é um tema que merece a gente se aprofundar um pouco, ok? Por quê? Porque ainda há reflexo, porque ocorreu a abolição da escravidão aqui no Brasil, certo? Essa população negra, certo, não recebeu nenhum apoio por parte do Estado brasileiro, certo? E ainda hoje, como sabemos, a população, essa população negra do nosso país é a mais explorada, certo? Ainda hoje é a mais pobre, ainda hoje é a que tem menos escolaridade nesse país. Então, na sala de aula virtual, vou trabalhar a escravidão e o reflexo disso ainda hoje na sociedade brasileira,
ok? Então vou ter que encerrar minha aula por aqui. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Lembrando, na sala de aula virtual é o tema que eu irei me aprofundar com vocês. Beleza? Tchau, tchau, meus amores. Tudo de bom.